Boa tarde, bem-vindo. Cá estamos para mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde Regional com o objetivo de fazer o ponto de situação da Covid-19 nos Açores. Subiu para 72 o número total de diagnósticos positivos na região. Foi detectado mais um caso na Ilha Graciosa. É uma mulher de 21 anos com história de viagem ao exterior do arquipélago e que se encontrava a cumprir quarentena. A Graciosa passa assim a registrar 4 casos de infecção pelo novo coronavírus. Seguimos sem mais demoras para o Solar dos Remédios em Angra do Heroísmo. Boa tarde, Nuno Neves. 824, 25, 26, onde os estudantes devem remeter todas as informações necessárias sobre a sua vontade de regressar o mais rápido. Olá, boa tarde, João. Estamos no Solar dos Remédios em Angra do Heroísmo para mais um briefing da Autoridade Regional de Saúde de acompanhamento da situação do Covid-19 nos Açores. Como tu já disseste, são 71 casos na região até ao momento, 71 casos positivos ativos. São Miguel continua a ter o maior número de casos em termos de ilhas dos Açores, são já 35 na ilha de São Miguel, depois 10 na Ilha Terceira e 10 também na Ilha do Pico, 7 na Ilha de São Jorge, 5 na Ilha do Faial e agora, como tu disseste, 4 na Ilha Graciosa. O último caso reportado nestas últimas 24 horas tem a ver com uma mulher de 21 anos, também com história de viagem ao exterior da região. Entretanto, vamos tentar perceber um pouco mais sobre este caso neste briefing diário com a Autoridade Regional de Saúde. Tiago Lopes deve estar a entrar dentro de pouquíssimos instantes por esta porta aqui à minha esquerda. Vamos tentar perceber mais sobre este caso na Graciosa. Vamos também tentar acompanhar ou perceber também como é que está a desenvolver a situação no Conselho do Nordeste. Lembro que ontem foi fechado o lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, depois de conhecido mais um caso positivo em São Miguel. Portanto, temos já Tiago Lopes nesta sala. Vamos então começar o briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. Boa tarde, fazemos então um novo ponto de situação. Ontem terminámos então a conferência com 50 casos suspeitos aqui na região. Desses 50 casos suspeitos, 28 tiveram resultado negativo, 24 da ilha de São Miguel, sendo desses 24, 10 negativos provenientes de profissionais de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo, 2 doentes internados também no Hospital do Divino Espírito Santo e os restantes relativamente a outros casos que estão em investigação. Depois também 2 casos negativos também da Ilha Terceira e 2 da Ilha do Faial. Destes 50 casos suspeitos, um caso positivo da Ilha Graciosa, com viagem recente ao exterior da região e que se encontrava a cumprir quarentena obrigatória e que já havia sido prorrogada também essa mesma quarentena. Destes 50 casos suspeitos, 21 aguardam ainda a colheita de amostra biológica e de resultado laboratorial, sendo 16 da Ilha de São Miguel, onde destes 16, 2 são profissionais de saúde do Hospital Divino Espírito Santo e 14 são respeitantes a outros casos que estão em investigação. 4 casos também da Ilha Terceira, que aguardam colheita e resultados, e 1 da Ilha do Faial. Até à meia-noite de hoje tivemos 221 casos suspeitos, portanto isto novamente para dar nota daquilo que eu tenho dito nos últimos dias, de que estamos a investigar e por via daquilo que, conforme eu dei ontem, nota também do acontecimento e da situação no lar do Nordeste. Portanto, como devem compreender, durante o dia de ontem foi um avolumar, digamos assim, também de identificação de contactos próximos de alto e de baixo risco por parte das delegações de saúde e que, portanto, avolumou também de forma bastante significativa o número de casos suspeitos aqui na região. Portanto, até à meia-noite de hoje tínhamos 221 casos suspeitos. Dentro destes 221 casos suspeitos, 25 tiveram resultado negativo, 23 deles da Ilha de São Miguel, onde se incluem 5 profissionais de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo, um profissional também do lar do Nordeste e 17 outros casos respeitantes às situações que também estamos a acompanhar. Destes 25 negativos, como eu estava a dizer, 23 de São Miguel e 2 da Ilha Terceira. Relativamente aos 221 casos suspeitos até à meia-noite de hoje, 196 aguardam ainda a colheita da amostra biológica e o resultado laboratorial. Destes 196, 126 são da Ilha de São Miguel,
onde se incluem 9 profissionais de saúde do Hospital de Vinho Espírito Santo, 42 profissionais do lar do Nordeste, 51 utentes do lar e 24 respeitantes a outras situações ou casos que estão em apreciação. Dos 196 que aguardam, como eu estava a dizer, 126 são então respeitantes a São Miguel, 3 da Ilha Terceira, 1 da Ilha de São Jorge, 65 da Ilha do Pico e 1 da Ilha do Faial. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.898 cidadãos em vigilância ativa, temos atualmente 2.889 cidadãos em vigilância ativa, sendo que destes 1.307 são provenientes da linha de saúde Açores e 1.582 das delegações de saúde, sendo que destes 2 da Ilha do Corvo, 60 da Ilha do Faial, 25 da Ilha das Flores, 103 da Ilha do Pico, 128 da Ilha de São Jorge, 889 da Ilha de São Miguel, 14 da Ilha de Santa Maria e, por fim, 361 da Ilha Terceira. Em termos de internamentos, temos 14 internamentos neste momento nas 3 unidades hospitalares da região, 5 no Hospital do Vinho Espírito Santo, sendo que 2 deles em cuidados intensivos e um deles com um agravamento do seu estado clínico e que se encontra a ser acompanhado pela equipa de saúde, 7 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, 3 em cuidados intensivos e um deles também com agravamento do seu estado clínico e com uma vigilância mais apertada, e 2 no Hospital da Horta. Dizer que relativamente aqui aos internamentos, não contabilizamos o residente em território continental e que viajou para a região, tendo já sido diagnosticado como positivo fora da região. Continuando, temos 54 em contexto domiciliário, 4 na Ilha do Faial, 2 na Ilha Graciosa, 8 na Ilha do Pico, 5 na Ilha de São Jorge, 29 na Ilha de São Miguel e 6 na Ilha Terceira. Temos, entretanto, portanto, neste momento, 68 casos positivos ativos na região, 34 na Ilha de São Miguel, 20 no Concelho de Ponta Delgada, 9 no Concelho da Povoação, 2 no Concelho da Ribeira Grande, 2 no Nordeste, 1 na Lagoa, 8 na Ilha Terceira, sendo 3 da Angra do Heroísmo e 5 da Praia da Vitória, 10 na Ilha do Pico, sendo 5 do Concelho da Madalena e 5 do Concelho de São Roque, 7 da Ilha de São Jorge, sendo 5 das Velas e 2 da Calheta, 7 de São Jorge, peço desculpa, 5 das Velas e 2 da Calheta, 5 da Ilha de Faial e 4 da Ilha Graciosa. Dizer que, entretanto, temos 68 casos positivos ativos, porque, entretanto, temos, neste momento, mais 2 casos recuperados na região. Temos, neste momento, 3 casos recuperados de infecção pelo novo coronavírus na região, todos eles da Ilha Terceira, e tivemos, entretanto, hoje muito a lamentar e presto, entretanto, desde já também as minhas devidas e sentidas condolências também à família, um óbito também na região. O óbito que, entretanto, foi registado já tinha sido admitido no Hospital de Vinho Espírito Santo por uma situação prolongada de doença, de grande limitação também em termos de dependência do cuidado também de terceiros, com um prognóstico já à partida também reservado, que entretanto tinha estado internado na medicina interna, onde foi também diagnosticada essa infecção pelo novo coronavírus e que entretanto também, fruto da evolução da sua condição na admissão e não pela infecção pelo novo coronavírus, transitou para a unidade de cuidados paliativos e onde infelizmente teve hoje, ao fim e ao cabo, entretanto, a ocorrência deste óbito, como eu disse, onde desde já também endereço também as minhas sentidas condolências também à família. Desde o início do surto, 1.384 casos suspeitos na região, desses 1.384, 1.095 com resultado negativo, 68 positivos ativos, como eu referi há pouco, 3 casos recuperados, um óbito e 217, como eu também referi há pouco, aguardam ainda a recolha da amostra biológica e análise laboratorial. Deixaria agora aqui espaço para poderem colocar as vossas questões. Já estava a falar aqui do óbito e também dos 2 novos casos recuperados. Aproveito para lhe perguntar mais informações sobre os casos que estão internados e, nomeadamente, as pessoas que estão também nos cuidados intensivos. Foi como eu acabei de referir, naquilo que diz respeito aos cuidados intensivos, dos 5 utentes que nós temos internados, 2 deles tiveram um agravamento ligeiro, digamos assim,
do seu estado clínico e, portanto, exigem agora também uma maior atenção e acompanhamento por parte das equipas de saúde. Relativamente aos restantes que se encontram internados nas 3 unidades hospitalares da região e em contexto domiciliário, segundo as últimas informações, encontram-se todos com a sua condição clínica relativamente estável. Este caso, óbvio que está para registrar, foi um caso de infecção... Uma pergunta em relação ao Sim, neste caso, entretanto, como eu estava a referir, tinha sido admitido a meados de março, entretanto, no Hospital do Vinho Espírito Santo, por via, entretanto, também já do avançar da idade, cerca de 90 anos, e com comorbilidades associadas, que entretanto tinha ficado internado na medicina, onde terá sido infectado, entretanto, por via, entretanto, também do contacto com um dos profissionais de saúde ligados, como eu tenho referido, à cadeia de transmissão identificada na povoação, mas que, entretanto, depois, durante o restante do internamento, teve um agravamento do seu estado na sequência do seu motivo de admissão, ou seja, não propriamente com a infecção pelo novo coronavírus, atendendo até, segundo a informação também da equipa de saúde, não chegou, entanto, a desenvolver até sintomatologia significativa do foro respiratório, nem febre, digamos assim, também, que evidenciasse de forma muito notória também um agravamento do estado por via da infecção pelo novo coronavírus. No entanto, infelizmente, teve o desfecho que teve hoje e, portanto, teríamos de dar nota também ao fim e ao cabo dessa situação. Estamos a falar de um universo de quantos utentes do hospital de Ponta Delgada que estão neste momento sob vigilância ativa, precisamente... Uma pergunta sobre os doentes... Não consigo, sinceramente, agora precisar até esse número em vigilância ativa. De doentes. Muitos deles já foram, digamos que, testados e tiveram um resultado negativo, tanto utentes como profissionais, e, portanto, a partir desse momento, depois também, sendo contatos próximos, mas, de certa forma, quebrando-se aqui também essa ligação epidemiológica e não se verificando também a infecção pelo coronavírus, ficam ainda assim com alguma vigilância também por parte das equipas de saúde e das relações de saúde, mas sobretudo aquilo que nós temos vindo a registrar é que, como eu disse até há 2 ou 3 dias atrás, é que no caso concreto do Hospital de Vinho Espírito Santo, apesar de se ter verificado esta cadeia de transmissão por via dos profissionais de saúde, a verdade é que, entanto, em termos de impacto na instituição, temos registrado favoravelmente bastantes resultados negativos, quer em profissionais de saúde, quer em utentes que estavam internados, quer aqueles que, entanto, já tiveram alta, sendo que, por exemplo, num dos casos já tinha tido alta e se encontra, ou se encontrava, neste caso, no lar do Nordeste, tendo sido já novamente transferido para o Hospital do Vinho Espírito Santo, e, portanto, estamos agora, neste momento, a apurar também, ao fim e ao cabo, as consequências desse contágio, dessa infecção, também este caso concreto que, entanto, foi identificado. Há outros também que foram identificados em outras instituições que também tiveram um resultado negativo, mas importa-nos agora, e por isso é que temos este número bastante significativo de casos suspeitos, 221, com 42 profissionais de saúde do lar e 51 utentes, precisamente porque aquilo que nós queremos ver agora neste momento, como eu tenho procurado dar nota nos últimos dias, é ver se esta cadeia de transmissão secundária não passou para a terciária, ou seja, se por via deste utente que, entanto, teve alta do Hospital de Vinho Espírito Santo, foi para o lar do Nordeste e, eventualmente, por contato ou com profissionais de saúde ou com outros utentes, que será mais difícil que uma pessoa dependente, terá contagiado, aí já vai originar uma cadeia de transmissão secundária. E é isso que nós, neste momento, estamos a trabalhar, é fazer este diagnóstico para, efetivamente, vermos se, entanto, existem casos positivos na sequência dessa infecção a esse utente e, na sequência desses possíveis casos positivos que possam vir a surgir, depois de novamente iniciar um novo ciclo de identificação de contatos próximos, testar novamente e, portanto, como eu tenho dito, testar para quebrarmos estas cadeias de transmissão. Em relação aos doentes em cuidados intensivos, ontem havia o agravamento de um dos casos, hoje há um segundo agravamento da situação clínica de outro caso. Estes 2 casos que estão mais graves são os 2 do Hospital da Ilha Terceira. Presumo que o de ontem era um doente do Hospital da Ilha Terceira. Hoje, este segundo caso também é de um doente do Hospital da Ilha Terceira? Não, neste caso, entanto, temos um em cada unidade hospitalar, um no caso do Hospital de Vinho Espírito Santo e outro no caso do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira. Como devem compreender, o doente crítico é muito flutuante em termos depois também da sua condição clínica. Hoje, por exemplo, posso-vos dar nota que um dos utentes que estão internados numa das unidades hospitalares e que está em estado crítico, ou estava em estado crítico, entretanto tem vindo a melhorar o seu estado de saúde
e está-se neste momento, entanto, a procurar que ele regresse à ventilação espontânea, ou seja, entanto, a fazer um desmame também da ventilação mecânica. Mas isto, entanto, é tudo dentro daquilo que é a evolução do doente crítico e, portanto, poderá, e esperamos nós, entanto, que se adapte novamente à ventilação espontânea, mas é muito variável e, portanto, não quer dizer que, entretanto, depois não se consiga adaptar e tenha novamente de ser conectado à prótese ventilatória. Portanto, é muito variável, de qualquer das formas, entanto, também para darmos nota de que existem aqui agravamentos e melhorias também destes doentes críticos e portanto, temos que ir acompanhando, digamos, dia após dia, para e passo ao fim e ao cabo também a sua evolução. Mas neste momento temos no Hospital de Vinho Espírito Santo teve um agravamento e no Hospital do Santo Espírito teve também um agravamento do seu estado clínico. Uma pergunta em relação ao caso da Graciosa, uma pessoa que estava em quarentena e que viu a sua quarentena alargada. Quando é dito às pessoas que têm de ficar de quarentena, é imposta alguma reserva no contacto com a família? As delegações de saúde e a própria linha de saúde Açores, quando fazem, quando é determinada a quarentena e quando fazem acompanhamento, claro que, entanto, vão fazendo recomendações também para adaptarem também o contexto domiciliário e também fazendo as orientações e recomendações também daquilo que diz respeito à interação familiar. É claro que, entanto, é sempre, digamos que, uma fragilidade, digamos assim, também que existe nas quarentenas, entretanto, também que são determinadas porque, é como todos nós sabemos, muitas das vezes as pessoas também podem relaxar mais um pouco naquilo que, entanto, diz respeito às recomendações que nós temos vindo a dar relativamente à evicção da interação social, de partilha dos mesmos espaços e, portanto, é sempre, às vezes, difícil de contactar. Neste caso concreto, é uma cidadã que, entretanto, tinha feito uma viagem recente ao exterior, acompanhada, e que estava também em quarentena, também acompanhada, e, portanto, também dentro desse acompanhamento também vamos fazer o teste, também para saber se há a positividade, digamos assim, por via deste acompanhamento e desta proximidade, e, portanto, iremos ver também esse resultado, sendo que, à partida sendo positivo, estará muito circunscrito também, digamos, este núcleo, não é? De qualquer das formas, como eu estava a dizer há pouco, temos vindo a prolongar os períodos de quarentena, precisamente para termos aqui mais um espaço de manobra também para manter a vigilância ativa, ver ou não o desenvolvimento de sinais e sintomas, sendo que em alguns dos casos, e por exemplo o PIC também é um desses casos, por isso é que também tem o maior número também de pessoas neste momento a aguardar a recolha da amostra biológica e resultado laboratorial, que entretanto pelas ligações como eu tenho referido nos últimos dias, digamos, é de ponderar, e foi isso que foi ponderado e foi decidido, também fazer o teste diagnóstico e, portanto, sempre que, como eu tenho dito, se justifique pela ligação epidemiológica, pelo contexto particular de uma ou outra cadeia de transmissão, fazemos os testes para ter aqui, de certa forma, mais alguma salvaguarda depois também da positividade ou negatividade depois também destas situações e, portanto, iremos testar também mais casos ao fim e ao cabo, entanto, agora também nos próximos dias. Sim. Voltamos a ter vigilâncias ativas no corpo, é a pergunta. Exatamente, ou seja, nós neste momento, como eu penso que terei transmitido ontem, por via daquilo que é o conhecimento também nós vamos tendo do comportamento do surto e do vírus aqui na região, estamos novamente, dentro daquilo que ontem disse, estas medidas excepcionais, uma delas passa precisamente por isso, por alargarmos em determinados momentos e em determinados contextos o período de quarentena a algumas das pessoas que estavam de quarentena, precisamente para termos aqui uma vigilância mais apertada e antevermos, de certa forma, depois também a evolução também do estado de saúde, para despistarmos eventualmente aqui algum surgimento de sinais ou sintomas. Pese embora, em alguns casos, não surjam esses sinais ou sintomas, muitas vezes estamos por excesso a querer testar só para saber se efetivamente conseguimos acautelar de alguma forma que estas cadeias de transmissão não evoluíram e, portanto, ou não evoluíram, passando para secundárias, ou não se criaram outras, entretanto, também por via de alguma interação social que às vezes possa existir. É porque dentro do acompanhamento que tanto os delegados de saúde como a linha de saúde Açores vai fazendo, muitas vezes é notório que, entanto, as pessoas estão em casa, estão de quarentena, mas consegue-se, digamos, vislumbrar alguma interação social. E, portanto, quando nós, digamos assim, suspeitamos que há alguma interação social, então preferimos, digamos assim, pecar por excesso e identificar também os contatos próximos que eventualmente possam ter existido, por muito efêmeros e frustros que possam ter sido, mas testar
e por isso é que, entanto, depois também temos vindo a ter um maior volume também de pessoas e de casos suspeitos também para testar. Em relação à circulação das pessoas, hoje, a partir da meia-noite e nos próximos 5 dias, vai ser imposta uma limitação à circulação. Sim, São Miguel, as pessoas começam a estar habituadas às cercas sanitárias. Nas outras ilhas onde há mais de um concelho, ainda não, isto não existe. Gostava que mandasse uma mensagem às pessoas, quer pelos cuidados que têm que ter, quer pelos comportamentos também a adotar, e que limitações é que vão ter pela frente. Eu sou muito sincero, eu era com alguma ansiedade, digamos assim, que aguardava também por estes dias, porque eu acho que às vezes só com algumas medidas assim um bocadinho mais restritivas, por bem que isso às vezes possa não seja bem entendido pela população, porque é como às vezes já tem dito, a população de certa forma parece que entende mais que tem direitos do que propriamente do que deveres, e depois sentem-se de certa forma um bocado atingidas, afrontadas, entanto pelo facto de verem restringida um pouco da sua liberdade. Neste momento acho que é essencial e vem em boa altura efetivamente aqui a aplicação, a terminação destas medidas mais restritivas de circulação entre concelhos, e vai ao encontro daquilo que nós já temos vindo a apelar também nos últimos dias e nas últimas semanas. A medida mais eficaz, pese embora, e ontem já tinha dado nota disso e depois também por esquecimento, digamos no seguimento também da conversa, depois também acabei por não reforçar ao fim e ao cabo esse aspecto. Nós temos visto isto nos últimos dias. A população, por via dos resultados que nós temos vindo a apresentar, parece de certa forma estar a ficar mais descansada e não podemos, digamos assim, baixar a guarda, não podemos efetivamente relaxar e começar a circular normalmente, digamos assim. Começa a haver-se um reavivar da circulação na via pública, muito contrário àquilo que entanto foi, por exemplo, no início da semana passada, e isso depois deixa-nos de certa forma aqui um pouco em xeque, porque nos deixa mais expostos, ao fim e ao cabo, ao contacto com possíveis pessoas infectadas, pese embora, entanto, depois também, como temos vindo a dar nota, não tínhamos registado, digamos assim, um número muito significativo de casos positivos. Mas isso não pode criar falsas expectativas. A população, conforme nós já temos também aqui de forma, pelo menos tentar da forma mais clara e transparente possível, dizer que nós estamos também ainda a conhecer bem melhor o comportamento deste novo coronavírus. Estamos por essa via também aqui a colocar quarentenas mais prolongadas, porque temos que assegurar efetivamente que, entanto, não há interação social, não há livre circulação, para que, entanto, se possa dar ao fim e ao cabo aso a essa disseminação e propagação do vírus. Portanto, estes dias que agora seguirão, claro que, entanto, tal como aconteceu em São Miguel também nos primeiros dias da terminação do cordão sanitário, vai trazer constrangimentos às pessoas. É normal que isso aconteça. Volto a dizer, estamos em estado de emergência, portanto, não estamos numa época vulgar, não estamos numa altura, digamos, em que outra coisa não seria de esperar. E, portanto, tem que se apelar à compreensão das pessoas para que, quando circulem, tenham alguma paciência, tenham alguma calma, porque vai haver alguma restrição e vai haver algum atraso, digamos assim, na sua circulação, mas sempre que o puderem evitar, façam-no, porque, efetivamente, neste momento, e na região autónoma dos Açores, dentro daquilo que tem sido a evolução do surto nos últimos dias e nas últimas semanas, se continuarmos desta forma aguerrida e empenhada a não circular, a não sair de casa, efetivamente, para aquilo que não seja o essencial e indispensável, penso que, entanto, estamos todos a contribuir para que, efetivamente, o surto não tenha um impacto tão negativo como tem tido em alguns locais, nomeadamente fora da região. Uma questão em conjunto do Serviço Ambiental e da SIC: se já foram realizados todos os testes no lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste? Sim, eu, entanto, referi há pouco que, tanto da parte de funcionários como de utentes, nós, entretanto, durante o dia de ontem, e tenho que dar nota disso, por acaso ontem falei com alguns dos elementos da Unidade de Saúde de São Miguel e das delegações de saúde. As pessoas, de certa forma, não conseguem mesmo, e nem eu consigo transmitir, o trabalho hercúleo que muitos deles fazem. A capacidade de mobilização dos profissionais da Unidade de Saúde de São Miguel para terem um centro de colheitas em Ponta Delgada, organizarem e mobilizarem logisticamente também, montarem um centro de colheitas no Nordeste, contactarem todas as pessoas, fazerem as colheitas, vestirem e despirem equipamentos de proteção individual para irem para dentro do lar e fazerem também as colheitas, enviarem-nas todas para o Hospital Divino Espírito Santo, e aqui também uma palavra de apreço também para a unidade de genética, que durante toda a noite também esteve a trabalhar na análise laboratorial destes resultados, para também os podermos apresentar aqui hoje, e que com muita expectativa e com muita satisfação recebemos ao longo da noite e durante a manhã de hoje
mas que, volto a dizer, não nos pode ainda descansar, porque ainda estamos aqui a aprofundar, nomeadamente na Ilha de São Miguel, as cadeias de transmissão, nomeadamente esta que teve a origem na população e que teve esta secundarização através do hospital e que passou agora neste momento também para o exterior do mesmo. E, portanto, enquanto não determinarmos e conseguimos identificar, é importante que, entanto, as pessoas depois também colaborem, também restringam, digamos assim, também a sua atividade. Estamos a testar e iremos testar ainda mais. Também a Secretaria Oriental questiona, para além do posto de colheitas, que outras medidas estão a ser tomadas no Conselho do Nordeste? Neste momento está muito circunscrito, digamos assim, a um local, não é? Estamos a testar todos os profissionais e todos os utentes desta estrutura residencial para idosos, portanto, claro que, entanto, no Conselho acaba por ter algum impacto por via depois também das pessoas que trabalham no lar e também do contexto familiar também que eles se encontram, traz esse constrangimento para os residentes no Conselho, mas digamos que mais medidas para além tanto daquelas que têm sido implementadas, neste momento não se justificam porque neste momento estamos ainda a identificar e a testar um contexto muito específico que é neste momento a estrutura residencial para idosos. Claro que, entanto, se, como eu disse há pouco, dos testes que nós fizermos, identificarmos depois também nessa sequência mais contactos próximos e tínhamos que testar, claro que, entanto, isto vai levar depois também que mais pessoas do Conselho tenham que ficar de quarentena e vai, de certa forma, depois também restringir toda a atividade também de residentes e de espaços comerciais e etc. e de outras entidades que existam no Conselho, mas pelo menos para já, neste momento, está muito circunscrito à estrutura residencial para idosos. Sim, que também pergunta, ontem admitiu avançar com medidas mais excessivas, quais serão essas medidas? Iremos tomá-las na medida daquilo que, como eu estava a dizer, possamos vir a detectar agora dos resultados que nós iremos obter das análises laboratoriais. Como eu já tenho dito algumas das vezes, passam eventualmente por encerramento de serviços, aplicação de um cordão sanitário ou restrição também de movimento ou de interação social num determinado contexto, tudo depende depois daquilo que também sejam os resultados que iremos obter depois também das análises laboratoriais que irão ser feitas. Diário dos Açores pergunta, estes casos, peço desculpa, que condições estão a ser dadas aos profissionais de saúde e outros trabalhadores que estão confinados no lar da Santa Casa do Nordeste? Há condições para permanecerem e pernoitarem na instituição cumprindo com as normas de segurança que estão a ser impostas? Neste momento, essa foi logo a nossa preocupação durante a noite e a madrugada de ontem. Foi através da Delegação de Saúde, entretanto fizemos o contacto também com os responsáveis da estrutura residencial para idosos, com os próprios profissionais também que estavam a exercer e continuam a exercer na estrutura e, conforme eu disse ontem, da nossa parte, entretanto, e da parte da Unidade de Saúde de São Miguel, por via da redução da atividade assistencial também que teve nos últimos tempos, também para fazer face ao surto e no âmbito do seu plano de contingência, temos toda a disponibilidade, entanto, também para providenciar profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, também para dar apoio no interior da estrutura residencial para idosos. Portanto, é um momento também, digamos assim, aqui de transição, de alguma expectativa enquanto aguardamos pelos resultados. Entretanto, se for necessário depois também outro tipo de colaboração de outro âmbito, nomeadamente posso dizer até avançar também com esse aspecto em termos de alimentação, também conseguimos providenciar também o fornecimento de alimentação através do exterior, para que, entanto, não tenha que ser feito no interior da estrutura e, portanto, neste momento penso que temos todas as condições reunidas também para providenciar a devida assistência também a quem se encontra a exercer funções e quem se encontra institucionalizado. Agora, tudo depende depois também dos resultados que nós iremos obter, porque podemos aplicar as outras medidas mais excessivas que eu estava a dizer há pouco. Rádio Horizonte, relativamente a estes casos de vigilância ativa no Porto, pergunta se são as mesmas pessoas que tinham estado já anteriormente, que já passaram mais de 21 dias desde que chegaram à ilha, ou se, entretanto, chegaram outras pessoas ao Porto? Neste momento, nós, como eu disse há pouco, alguns dos casos que, entanto, nós tínhamos em vigilância ativa, nós prolongamos, digamos assim, também esse período de vigilância. Claro que, entanto, a circulação interilhas vai-se fazendo e iremos sempre ajustando depois também as vigilâncias conforme depois também a necessidade. Neste caso, do Corpo de Delegação de Saúde identificou 2 pessoas que necessitavam de ter essa vigilância ativa. Se são as mesmas ou as atuais, atendendo ao contexto também que é, também não queria aqui, de certa forma, depois também estar a dizer que, entanto, serão os mesmos ou serão outros. São aqueles que, entanto, a Delegação de Saúde entendeu e, portanto, irão estar a ser acompanhados por eles, entanto, na Ilha do Corvo.
Acaba então este briefing diário da Autoridade Regional de Saúde, em direto de Angra do Heroísmo, do Solar dos Remédios, hoje com uma nota de destaque e uma notícia triste. Morreu a primeira pessoa infectada com o coronavírus na região, um homem de 90 anos internado no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Entretanto, há 3 recuperados, para além da mulher de 29 anos da Ilha Terceira, que já tinha recuperado no decorrer da última semana. Temos mais 2 recuperados também na Ilha Terceira, um no concelho de Angra do Heroísmo, outro no concelho da Praia da Vitória. Neste momento são 68 os casos positivos ativos na região. Entretanto, também devido à fiscalização intensa e às análises intensas que se estão a fazer no Concelho do Nordeste, em virtude do aparecimento de um caso de uma idosa no lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, são agora 217 casos suspeitos nos Açores. Assim termina mais um briefing diário da Autoridade de Saúde Regional. Tiago Lopes já anunciara então o primeiro óbito nos Açores por Covid-19. Uma pessoa com cerca de 90 anos que estava internada no Hospital do Divino Espírito Santo. Tiago Lopes a dar nota também de um agravamento do estado clínico de mais 2 doentes que estão nos cuidados intensivos, um no Hospital do Divino Espírito Santo e outro no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Como disse o Nuno Neves, há neste momento 68 casos ativos, 217 casos suspeitos e 2.889 vigilâncias ativas nos Açores. Tiago Lopes reafirmou também a importância das medidas de prevenção e de proteção individual, medidas essas que estão também a ser seguidas na RTP Açores, como se pode ver numa imagem da Regi de Produção, que vamos mostrar dentro de alguns minutos. Digo ainda que, a nível nacional, já morreram 380 pessoas com a Covid-19. São mais 35 mortes em relação a ontem. Está assim completo este especial de informação dedicado à Covid-19 nos Açores. Obrigado pela companhia. Eu regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Até já.